Salve, rapaziada, tá começando mais um episódio de entrevistas aqui no canal do Nos Acréscimos no YouTube. E hoje teremos uma presença mais do que ilustre de Daniel Browne, ou Browne Fogo, assim como você preferir, um cara que tá super em alta aí, tanto no TikTok quanto no YouTube, no Instagram, no Twitter, um jornalista brabo que é especializado em Botafogo, mas que também fala de futebol no geral. Eu tenho certeza que se você usa o TikTok, você já se deparou com algum vídeo do Browne por aí. Eu sou o Marcos, estou aqui com o Natan e também com o Igor, e bora começar esse bate-papo que vai ser super legal. Bruno, primeiro queria te agradecer por topar estar aqui com a gente e bater esse papo aqui com a gente. Tenho certeza que para a gente e para a página é uma honra ter você aqui, vai abrilhantar bastante os nossos conteúdos. E eu queria já começar essa entrevista com uma pergunta um pouco mais profunda, porque o Brown eu tenho certeza que muita gente conhece. Mas quem que é o Daniel? Bom, mano, cara, primeiramente aí, pô, um prazer estar falando com vocês. Trocar ideia, assim, de vez em quando, off dessa correria de trabalho é sempre muito maneiro, né? Porque você vai relembrando, assim, as trajetórias. Mas, cara, assim, o Daniel, ele se entrelaça muito com o profissional, né, cara? Assim, eu acho que eu nunca me imaginei fazendo, trabalhando, seguindo a trajetória de alguma coisa que eu não vivesse muito, sabe? Né, como, sei lá, cara, acho que muita gente tem disso, né? Tem uma personalidade, né, assim, do que faz na hora do trabalho e daquilo que vive para acompanhar, né, tudo mais. E, porra, assim, eu acho que eu não teria outra coisa para trabalhar que não com jornalismo, que não com futebol, sabe? Então, acho que a paixão pelo aquilo que eu faço moldou o meu aspecto profissional, que eu acho que foi por uma trajetória muito mais por via autônoma do que propriamente trabalhando por uma empresa, por uma emissora, sabe? Então, eu sempre tive essa cabeça, né, de vender o peixe justamente nas plataformas, né, e aonde eu pudesse falar de futebol e trocar ideia, assim, sobre o que eu gosto de fazer, né? Não à toa, pô, a gente tem uma produtividade muito, muito, muito grande, e se fosse sobre algo que eu não gostasse ou que fosse indiferente para mim, com certeza eu não ia querer fazer. Mas, assim, pessoalmente, né, eu acho que, sei lá, cara, o Daniel é um cara que é muito apaixonado por futebol, pelo que faz, mas talvez uma pessoa um pouco mais extrovertida do que talvez mostre nos vídeos e tudo mais. Numa resenha, no churrasco com a rapaziada, talvez eu seja um dos mais malucos pô, assim, mais inacreditáveis, assim, quando eu tô falando, assim, vira uma chave e eu tento ser um pouco mais, não vou dizer nem formal, né, mas, pô, tratar com seriedade aquilo que eu falo, né, mano? Eu acho que é um pouco disso. Fala, Braulio. Primeiramente, aí, boa tarde, um prazer estar falando aí com você. Vou começar mais com uma pergunta pessoal mesmo. Como que foi a sua infância? Você sempre gostou do futebol? Cara, sempre, assim, menor dúvida, né? Eu sempre fui muito incentivado, assim, sobre futebol pelo meu pai, como muita gente só que de uma maneira um pouco diferente. Assim, geralmente pelo menos na idade que eu comecei a acompanhar futebol, era febre por Ronaldo, Ronaldinho, Nike, Total 90, tudo mais. Isso, né, era de fato a febre do futebol, né, naquele momento. E, assim, eu aprendi a me apaixonar por futebol por aquilo que eu não vi, né? Até no banner que está aqui atrás, que é o banner do canal Brownie Fogo, né, que foi meu primeiro canal. Hoje eu tenho uma notoriedade muito grande no TikTok, que eu falo sobre tudo, mas o Brownie Fogo foi meu primeiro canal, assim, que deu certo, e vocês podem ver que tem muitos caras aqui que fizeram história no Botafogo, no futebol brasileiro, porra, antes de eu nascer, né? Antes, né, dependendo do caso, antes até do meu pai nascer, né, como é o caso do Heleno, de outros caras. E assim, cara, a ideia foi justamente, né, meu pai sempre colocou na minha cabeça para aprender sobre futebol na esfera que eu não tinha visto. E isso que é o diferencial, né? Porque é o curioso, é o diferente, né? Quando eu comecei a acompanhar o Botafogo tinha um dos piores times do Campeonato Brasileiro, né? Em 2004, o Botafogo, no momento que eu comecei a virar botafoguense, o Botafogo era o último colocado do Campeonato Brasileiro. E quando meu pai me falava que o mesmo time já teve os melhores jogadores do mundo, né? Pô, Garrincha, Newton Santos, Didi e tudo mais, eu achava aquilo fascinante. Então, eu comecei a gostar de futebol justamente por isso. Talvez o que tenha feito com que eu me apaixonasse tanto por futebol tenha sido a parte que eu não vi
e que eu sempre gostei assim dessa ideia de trazer aquilo que trazer para a pauta aquilo que as pessoas não viram desde moleque, né? Eu tinha camisa, o pessoal tinha camisa do Ronaldo, do Ronaldinho, do Zidane, do Kaká. Eu tinha uma camisa do Garrincha, assim, então eu sempre gostei muito dessa parte que a gente não viu, né? E, assim, porque eu não sei, mas eu sempre fui muito fascinado nisso desde criança, sabe? Boa tarde, Brownie. Prazerzão falar contigo aí. Obrigado pela atenção. Cara, a gente fez uma pesquisa sobre a sua trajetória antes de fazer essa entrevista e a gente viu que você é formado em jornalismo pela PUC, correto? Isso. Então, a gente queria saber onde que veio esse estalo na sua mente de falar, pô, eu quero fazer jornalismo e eu quero fazer jornalismo para trabalhar com futebol. Tipo, isso sempre foi algo que você pensou? Ou, tipo, na hora do vestibular isso veio na sua mente? Ou depois de entrar na faculdade? Sempre foi uma vontade de trabalhar com futebol? Pô, mano, sempre sim, cara. Assim, eu nunca tive um pensamento de fazer alguma coisa diferente do que eu faço, de verdade, assim, nunca tive, pô, vou medicina, tal, pô, assim, eu sempre fui muito bom em humanas na época de escola, eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi bem, sempre gostava muito de ler, de falar sobre as coisas, pesquisar, e matemática, física, química, eu sempre fui uma merda, né? Então, tipo, não tinha outra coisa para fazer, né? Eu sempre, né? E atrelado a isso, eu gostava de contar histórias de futebol, de pesquisar sobre futebol, cara, não tinha outra coisa, né? Então, qual que era o caminho para isso? Pô, jornalismo, esfera esportiva, eu fui, né? Realmente não teve nunca, né? Uma coisa que eu não consigo imaginar o que eu poderia fazer se não fosse isso, cara. Então, Brown, a torcida do Botafogo tem uma frase bem interessante aí, né, que diz: não escolhi, fui escolhido. Inclusive, eu fui escolhido também, que eu sou botafoguense, aí quase doente. De onde que vem essa identificação sua com o clube? Cara, acho que vai muito da segunda pergunta que eu respondi. A identificação ela vai muito da questão do meu pai ter me ensinado a gostar do Botafogo por aquilo que o Botafogo já tinha feito, né? E que eram coisas assim magníficas, histórias bizarras, incríveis, né? Porra, um cara que tinha uma perna literalmente torta, o cara foi o melhor jogador do mundo e levou o Brasil a ganhar 2 Copas do Mundo. Porra, as histórias do Newton Santos, do Heleno, do Didi, do Garrincha, do João Saldanha, enfim, são coisas assim que porra, sempre me fizeram enxergar o Botafogo como um clube muito diferente, muito exótico, né? Porque não é propriamente um time que teve dinheiro, que não sei o que e ganhou. Né? É um time que, putz, bateu, foi campeão no campeonato. Você tem várias e várias histórias, um contexto, porra, bizarro de formação do futebol brasileiro. Num determinado momento isso se perdeu, o Botafogo ficou anos e anos sem ganhar os títulos que num determinado momento viraram importantes, e aí fica essa dualidade, né? Tipo assim, o Botafogo é um clube de poucos títulos na era recente, e mesmo assim ele molda assim de maneira gigante, absoluta, a base de uma seleção pentacampeã do mundo, que é a camisa mais conhecida do planeta. Então, é um clube muito exótico, sabe? E isso que me fez, sei lá, cara, ter essa... a gente enxerga o Botafogo como uma coisa além de um clube, né, cara? Quando você fala do Botafogo, você fala de uma maneira diferente. Até o cara que torce para outro clube, né? O Botafogo ele tem uma mística estranha, diferente, né, em relação a quando você está falando, sei lá, cara, minha opinião, assim, sei lá, do Grêmio, do Palmeiras, do esporte, né? Você está falando do Botafogo, aí você já pensa em diversas peculiaridades que existem com o Botafogo que você raramente vai ver em outro clube, cara. Brownie, você hoje mora no Rio, né? Você consegue ter oportunidade de ir em praticamente todos os jogos, coisa que infelizmente a gente não consegue muito. Inclusive, também fora de casa você vai muito, né? Tava lá domingo no Allianz Parque, inclusive eu te vi na transmissão do Sport TV, no pré-jogo. E eu queria saber, cara, se você tem alguma história boa para contar pra gente de jogos que você foi, fora de casa, ou até mesmo no Newton Santos, uma experiência diferente dentro do estádio. Pô, cara, assim, sei lá, eu acho que como experiência, pô, talvez tenha sido um dos momentos mais legais, né? Porque eu acho que essas histórias ao acaso que são maneiras, né? Tipo, eu saí de casa uma vez para tomar uma cerveja, pô, fiquei doidão, meus amigos botaram pilha, eu entrei num ônibus, numa caravana para ir para um jogo em Belo Horizonte, do nada, com a roupa do corpo, assim. Então, tipo, são essas histórias que são maneiras, né, cara? Que você vai ter na sua memória, né? Às vezes o negócio que ele não é programado é o mais legal,
né? E num momento difícil do Botafogo, né? É aquilo, é impactante ver o que o Botafogo está vivendo nesse momento. A gente não sabe se o Botafogo vai ser campeão de alguma coisa esse ano, mas saber que a pegada é a mesma, né, do botafoguense, né? A gente vê vários caras nas arquibancadas que vão a jogos fora e dentro de casa, que eles vão para os jogos na mesma sintonia, na mesma euforia, né? Mostra muito a fidelidade da torcida do Botafogo, né? Num momento ruim e num momento bom, né? Agora, uma pergunta que tem a ver com essa sua última resposta. Como é que o Brownie jornalista e o Brownie botafoguense enxergam esse bom momento do Botafogo? Eu acho que é uma consequência do natural, assim, a gente que está acompanhando o clube já nos últimos meses, né, de tudo que está acontecendo, a gente já vê um progresso natural. Quando você tem a sexta maior folha do país, é natural que você tenha jogadores mais qualificados, né? Quando você tem um clube mais organizado, que está pagando em dia, que está se estruturando, investindo em tecnologia, o resultado ele vai ser consequência. Infelizmente, tem gente que assim, não acompanha e não se dá o trabalho de pesquisar para acompanhar. Aí vai para o discurso pronto. O Botafogo é muito forte coletivamente, que é um time muito organizado. Porra, aí tu vai ver né, você para ver um jogador da qualidade do Chiquinho, ele é muito acima do futebol brasileiro. Eduardo igualmente, né? Então, o Botafogo está qualificado, cara. Assim, não tem muito o que falar, né? O Botafogo ele tem muita qualidade, né? Uma qualidade que eu não esperava para disparar logo de cara e pegar uma liderança. Eu acho que ninguém esperava isso, mas que já estava muito claro no objetivo do clube, né? E na cabeça, né, de quem acompanhava, que o Botafogo ia brigar por uma vaga na Libertadores, né? A ideia era essa, independente das oscilações, do momento muito ruim do Campeonato Carioca. Mas assim, eu acho que a análise do momento do Botafogo é essa, cara. Assim, você saber que você tem que dar uma segurada, né, na emoção, porque o negócio está muito no começo, né? Mas é difícil, né? Porque quem torce para o Botafogo sabe tudo que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Então, você vai... A cada dia passa um filme na tua cabeça do que está acontecendo e do que pode acontecer daqui para frente, né? Então, Brown, em relação à Libertadores de 2017, né, que ainda continua muito aí na cabeça do botafoguense, principalmente por a gente ter sido eliminado aí para o Grêmio, né, que foi o campeão da competição naquele ano. Com esse time de hoje, talvez aí com algumas contratações aí nas próximas janelas, dá para sonhar com uma campanha melhor que aquela na próxima temporada? Esse que seria o principal objetivo do Botafogo? Cara, a questão é essa, que não é um ponto fora da curva por acaso, né? 2017 a bola entrou, né? O Botafogo tinha um time literalmente que encaixou, jogadores de cenários pouco conhecidos, e foi isso, cara. Tipo assim, nada além disso. Tanto é que no ano seguinte o Botafogo já estava com o salário atrasado e sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Sabe? Não era um caminho. O Botafogo não estava num caminho certo, estava um planejamento, né? Uma gestão foda. Pelo contrário, a gestão era horrorosa, né? Assim, na minha opinião, assim, talvez, né, top 3 piores presidências da história do Botafogo. E o Botafogo conseguia, né, porque, enfim, tinha um ou outro ali no departamento que entendiam de futebol e conseguiam levar a fundo boas contratações, tinham jogadores que figuravam rojão, tudo mais. Mas o caso não é esse, assim, por isso que eu fico muito tranquilo, sabe? Claro que ninguém vai ficar, né, feliz se o Botafogo cair para terceiro lugar e ficar em terceiro ou quarto. Ninguém vai ficar feliz com isso, mas assim, é uma consequência de um trabalho. Se esse ano não saiu o título, o Botafogo voltou para o grau de competitividade, não foi um ponto fora da curva, né? Não é a mesma coisa que 2017, que o Botafogo chegou e, putz, se não ganhar, a gente não vai voltar para a Libertadores tão cedo, e é verdade, que foi a última Libertadores que o Botafogo disputou, né? Então, o que a gente tem nesse momento é um time que, se não bater, se bater na trave esse ano, 2024 vai se manter brigando, 2025 vai se manter brigando, e tende a brigar cada vez mais com os investimentos. Então, assim, entender que a disputa, a competitividade e a taça, ela vai vir com, assim, com um tempo de disputa, né? O Guardiola fala pra cacete sobre isso, cara. Tipo assim, a questão não é você ganhar, né? A questão é você estar sempre entre os 4 primeiros, sempre entre os 2 primeiros, e uma hora você vai ser o primeiro, né? Assim que funciona. Então, agora uma pergunta mais em relação à sua profissão mesmo. Qual o maior perrengue aí que você já passou como jornalista aí nesses anos? Tu diz em que sentido? Em relação a algum jogo, por exemplo, algum jogo como visitante que você já havia mencionado, alguma viagem, alguma entrevista com alguém? Cara, nunca passei assim por uma situação de perrengue como jornalista,
Pô, você diz em que sentido? De, sei lá, não sei explicar, é questão com torcedor? Como assim? Tipo assim, é geral mesmo, com torcedor, dependendo, alguma situação, com algum torcedor, tipo, presencialmente lá no Newton Santos, alguma confusão, algo do tipo. Não, pior que não, cara. De verdade, não. Nunca tive uma situação séria nesse sentido, porque eu, sei lá, cara, eu sempre fui muito respeitoso e tal. Então, independente de qualquer coisa, eu nunca cheguei a ser desrespeitado pessoalmente, nem nada do tipo, não. Só uma vez só que rolou um atrito, o senhor tava meio alcoolizado lá, mas não teve nada que tenha ficado na minha cabeça de ficar mal, algo do tipo, não. Cara, você é conhecido também pelas suas crônicas, né, que você costuma postar no TikTok e que muitos torcedores, inclusive rivais, né, que não são botafoguenses, que costumam gostar bastante, inclusive quando não fala do time deles. Como é que surgiu essa sua ideia de produzir conteúdos assim, né, com um texto um pouco mais longo, um pouco mais poético até, que envolvam o futebol também? Na verdade, sempre foi a minha pegada, sabe? Eu acho que eu comecei a trabalhar com futebol muito por conta disso, porque eu sempre gostei dessa parte mais lírica do futebol. Acho que é o grande diferencial, né? Porque a gente analisa muito, claro, e com razão, né? Números, dados, né? Esse tipo de coisa que é muito importante, mas esse aspecto lírico é o que faz a gente, né, amar tanto futebol. Né? Eu acho que, por exemplo, até por isso que, sei lá, nos Estados Unidos a MLS ela não vai tão para frente por conta disso, porque é tudo muito tratado como um negócio e é uma coisa meio fria, sabe? Então, aqui a gente vai ter o cara que, independente do time dele ser bom ou ruim, ele vai estar consumindo o time dele o tempo inteiro, porque, porra, meu irmão, o cara é apaixonado. E a situação é essa, cara, é você mexer com que mexe com o sentimento, que envolve o sentimento da pessoa para estar ali acompanhando um time. Eu comecei escrevendo crônicas, né, mais no texto, aí depois eu fui fazendo as crônicas em vídeo, né, fiz algumas em homenagens ao Jefferson, que foi super bacana, ao Louco Abreu, agora vai sair do Carly, que vai se despedir, né? Enfim. E, porra, cara, eu sempre quis falar de futebol de maneira geral, não só do Botafogo, e eu sempre gostei dessa paixão um pouco assim, esse lado mais lírico, né? E no próprio TikTok, naqueles vídeos curtos, né, a gente brinca com essas palavras, né? E é justamente por isso que a galera gosta tanto, né? Agora eu fiz uma crônica do garotinho do Gui, né? Que é o garotinho que tem uma doença rara, que teve um problema de saúde, que encontrou jogadores do Vasco, fiz uma relação da alta dele com a vitória do Vasco. Então isso é muito maneiro, cara. Tipo assim, eu acho que esse tipo de coisa é o que, pô, sei lá, cativa as pessoas a gostarem de futebol, talvez na mesma sintonia de um lance plástico, de um golaço ou de um baita jogador, sabe? Eu, sei lá, eu penso dessa maneira. E, Brownie, tu sempre se declarou Botafogo desde o dia que você nasceu, praticamente. E existe um tabu muito grande no meio do jornalismo esportivo sobre essa questão de revelar o time do coração. Você acredita que a gente que começou a fazer jornalismo agora, que quer trabalhar com esporte, deve declarar o time ou deve deixar escondido mesmo? Igual muitos Pô, fazem. mano, eu acho que vai de cada um. Eu acho que vai de cada um. Eu sempre achei ridículo essa regra de que você tem que se afastar do teu time. Eu acho que assim, é burrice até. Eu acho que é desonesto, tipo assim, com o teu espectador. E todo mundo tem time, cara. Não tem essa, eu tô ali porque eu não tenho. Todo mundo tem um time, cara. Não existe isso. Né? E eu acho que justamente essa infantilidade do torcedor achar que, não, esse cara é Botafogo, eu não ouço ele porque ele é Botafogo e eu sou Flamengo. Essa infantilidade, ela perdurou por tanto tempo, justamente porque a imprensa ficava nessa, não tem que falar o time, é proibido. E aí você mimou o torcedor, você fez que o torcedor virasse clubista. Né? Eu acho que desde o princípio, se lá de trás, nas décadas de 40, 50, 60, o cara fala, meu irmão, eu sou Fluminense, e daí? Todo mundo tem um time, ele é Botafogo, ele é Vasco, ele é Flamengo, e eu vou falar do Botafogo. Todo mundo ia falar, é mesmo, dane-se, e estava tudo certo. Eu acho que isso fomentou um pouco esse radicalismo, sabe? Essa ideia, esse medo de falar o time fomentou um pouco o radicalismo. O único, cara, que eu entendo esconder o time, mesmo, é o repórter de campo. Porque, tipo assim, o cara é palmeirense, ele vai cobrir um jogo do Corinthians ali na beira do campo, fudeu, ele pode apanhar, ele pode tomar uma garrafada na cabeça, isso é óbvio, né? Então, esse cara eu entendo, ele dá uma segurada. Mas, assim, eu, honestamente, acho menos grave o cara que ele admite o time dele e que ele troca a ideia sobre tudo que está acontecendo ali, do que propriamente um cara que ele se diz isento, ele não revela o time dele, mas está na cara que é o time dele porque ele
ele é tão incubado de não poder mostrar o time dele que ele transcende isso nos comentários, sabe? Então, a questão não é admitir o time ou não, a questão é você comentar o jogo independente de quem tá jogando, sabe? Acho que a parada é um pouco essa. Então, Brown, agora a nossa última perguntinha para depois ir para aquele bate-pronto final. Em relação à transmissão da Copa do Mundo, que você acabou participando de alguns jogos na Cazé TV, né? Como que foi essa experiência de você participar aí da maior competição do futebol mundial, né? E ter contato aí com outros grandes jornalistas também, que são seu amigo. Como que foi esse período aí de Copa do Mundo, de transmissões que você acabou participando aí pela Cazé TV? Aliás, parabéns aí pelas transmissões. Igor, vou te falar, foi muito maneiro, cara. Assim, porque eu acho que foi uma. Até pessoalmente falando, por um aspecto de confiança, foi muito maneiro, assim, porque você vê um sonho se realizando, você bate, quebra um sonho, você tira meio que um peso das costas, sabe? Eu nunca tinha cobrido uma Copa do Mundo, né? E se você pegar 2 anos, eu tava sem expectativa de viver esse tipo de coisa dessa maneira, né? Em 2017, por exemplo, eu estagiei na Fox, né? Foi um período de muito aprendizado, eu fiz muitos amigos, encontro com pessoas, inclusive outro dia encontrei com o Gustavo Villani, que hoje está na Sport TV, ele foi super maneiro comigo, lembrou de mim, que eu estagiei no setor de eventos, eu ajudava eles nas produções e tudo mais, só que ao mesmo tempo tive momentos ruins lá, porque você vai sentindo que as coisas que tem de ruim no corporativo. Acho que se vocês já tiveram alguma experiência de trabalhar ou estagiar numa empresa assim de comunicação, vocês vão ver que às vezes você lida com algumas pessoas que elas não são muito bem intencionadas, sabe? Então, foi um período de um choque de realidade, assim, para mim, né? E essa volta por cima, ela demorou uns 2, 3 anos, né? Até eu conseguir a notoriedade dos meus perfis do Botafogo, e aí surgiu o TikTok, que de fato mudou a minha vida absurdamente. Bom, Brownie, agora começando a sessão de bate-pronto, né? Oi. Vou fazer perguntinhas curtas e você responde ou entre duas opções ou o que vier na sua cabeça direto. Pode ser? Beleza. Tá? Beleza, então. Bom, vamos lá. Começando o bate-pronto, um ídolo no futebol. Cara, que eu tenha visto, Pode ser, pode ser. pô, cara, curiosamente o Alex, mano, nunca jogou no Botafogo, mas é o Alex, jogou no Fenerbahçe, no Palmeiras, tudo mais. Uma referência na profissão, Que eu tenha visto o quê? que você quiser. No geral. Pô, cara, João Saldanha. Acho ele muito foda. Acho que era ele mesmo. Tiquinho ou Louco Abreu, Brown? Cara, pela memória afetiva de criança e adolescente, ainda o Louco Abreu, mas eu acho que o Tiquinho tem tudo para superar em termos de idolatria. Se você tivesse que escolher uma comida para comer o resto da vida, e só ela, o que seria? Pô, mano, boa pergunta, hein? Cara, só ela. Fruto do mar, mano. Do mar é outra coisa. Um lugar para conhecer. Caralho, essa foi boa, hein? Pô, mano, um lugar para conhecer, você diz em relação ao futebol ou geral? Geral, geral. Porra, mano. África. Morar na praia ou morar na serra? Porra, essa tocou no emocional, hein, mano. Morar na Serra. Sinto muita saudade. Queria para voltar a morar lá, mas infelizmente hoje é impossível. Mas sinto muita falta de Teresópolis. Eu sou quase teu vizinho, eu sou de Petrópolis, então eu também entendo esse Não, sentimento. teria outra coisa, cara. Inclusive com a relação com a CBF e tal, pô, aprendi muito a gostar de futebol por causa da Granja, né? Frequentei lá, pulava muro para ver treino da seleção. Cara, escala o teu Botafogo ideal de todos os tempos, independente se você viu ou não. Pô, mano, Manga. Cara, vou colocar Marinho Chagas na direita para improvisar. Milton Santos na esquerda. Zaga, talvez Sebastião Leônidas. Deixa eu ver. Cara, tô na dúvida entre o Gotardo e o Gonçalves, né? Vou colocar o Gotardo. Meio campo, deixa eu ver. Gerson, Didi. Por enquanto vou colocar só esses dois, que eu acho que vai ficar lotado de atacante. De um lado Garrincha, do outro Jairzinho. Deixa eu ver, cara. Pô, vou olhar para trás, mano. O cara, pô, posso estar esquecendo de alguém muito importante, mas eu acho que eu vou colocar
o Heleno e o Túlio Maravilha. Técnico, pô, sei lá, cara. É curioso que o Botafogo nunca teve um técnico de tanta idolatria, né? Sempre foram técnicos muito soltos, fizeram trabalhos muito curtos, né? Mas eu acho que eu ficaria com... Vou colocar o João Saldanha, que eu gosto dele. Um sonho ainda a ser realizado. Caramba. Cara... Acho que entrevistar uma lenda do nosso futebol. Tipo assim, entrevistar um Ronaldo, um Ronaldinho, sei lá, um Kaká, uma dessas lendas aí que ainda podem ser entrevistadas, né? Infelizmente, Pelé não dá mais, Garrincha não dá mais, enfim. Sei lá, Rivaldo, Romário. E, pô, cobrir uma Copa do Mundo presencialmente. Acho que seria maneiro, né? Porque eu estive como torcedor, né, do Brasil e cobrir à distância, né, essa última. Então, estar na próxima Copa seria muito maneiro. E, Brownie, para finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria que você desse um recado, um conselho para a gente que começou a estudar jornalismo agora. Pô, mano, eu acho que é sempre estar atento àquilo que a gente não tem especialidade, sabe? Até mesmo no nosso ramo, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de torcida, eu gosto muito dessa parte histórica, mas em relação à parte tática, eu nunca fui um gênio, né? Então, eu estudei, né, processos, eu ouvi pessoas, né, peguei amizade com analistas, com técnicos, e sempre nunca tenha vergonha de assumir que você não sabe alguma coisa de maneira muito significativa e tentar aprender, sabe? É sempre estar atento, por exemplo, sei lá, né, sempre estar se fazendo perguntas. Sei lá, como é que um cara se torna árbitro? Você sabe todo o passo a passo? Não sabe? Pesquisa, tá ligado? Como é que, sei lá, como é que é feita a preleção? Tipo assim, como é que é o dia a dia de um cara num dia de jogo, de um jogador? Eu não sei qual que é o dia a dia exato. É legal você saber esse passo a passo, né? Por exemplo, quando eu me machuquei, eu me machuquei e fui fazer a fisioterapia, né? Esse meu fisioterapeuta, meu amigo, era fisioterapeuta de um clube. Então, cada detalhe eu ficava perguntando, para que serve isso? Por que você faz isso no jogador? Ele está em qual estágio? E aí o cara ia me explicando, daqui a pouco eu fui participar de uma live e, tipo assim, eu lembro, até na Copa, né, o doutor falou sobre a lesão do Neymar, e aí eu falei no debate, falando no sofá da Casa TV, o pessoal, Bruno, cara, tu é médico, mano? Eu falei, não, mas, tipo assim, é nesses detalhes que você tá um passo à frente para interpretar uma situação que não é a nossa especialidade. Eu tô longe de ser um expert em medicina esportiva, mas por essas perguntas, tipo assim, de ficar interessado em querer saber, é o que é o diferencial, saca? Bruno, eu queria te agradecer por ter topado conversar aqui rapidinho com a gente. Como eu disse no começo, tenho certeza que esse papo vai abrilhantar muito e vai enriquecer muito os nossos conteúdos aqui. A gente te admira muito. Os dois meninos aí, como botafoguense também, e eu, como vascaíno, também te admiro bastante. Por essa sua postura de assumir que é Botafogo, mas mesmo assim não deixar o profissionalismo de lado e conseguir reconhecer a grandeza de todos os clubes. Eu acho isso bem interessante e tenho certeza que você é uma inspiração bem legal para mim. Tamo junto, irmão. Queria agradecer aí o papo, é sempre maneiro, às vezes, tipo assim, sair dessa rotina de produtividade, trocar ideias sobre trajetória e tudo mais. E, pedir desculpa aí pro Igão, que, na hora que ele fez uma pergunta super maneira, acabou cortando a internet aí, perdão aí, mano. Mas era isso, a Casa TV, Não, tipo assim, foi uma quebra tipo assim, eu fiquei mais, foi uma confiança legal, né? Porque você tira um peso das costas e realizar um sonho que era cobrir uma Copa. E eu pude fazer isso em um momento inesperado, né? Eu fui chamado ali faltando 2, 3 semanas e foi um sonho, né? Foi realmente um sonho, a cada jogo, sei lá, só completando, assim, porque... sei lá, aí eu ia comentar os jogos do FIFA Plus e daqui a pouco eles começaram a me colocar mais nos debates da Cazé TV, eu fui, tipo assim, me entrosando, daqui a pouco eu apresentei um programa do lado do Casemiro, então, tipo assim, foi super legal, cara, tipo assim, foi uma realização. Acho que se existe destino, Deus, tudo mais, eu acho que foram bem generosos, assim, comigo nessa Copa aí, cara, foi muito maneiro. Para finalizar, só uma coisinha que eu tive muito também esse ano durante os jogos do Botafogo, as transmissões na Cazé TV, né? Que você fez alguns jogos lá. O time não estava na melhor fase, né? Você, inclusive, participou de algumas transmissões com o Cantarelli, né? Que é outro fenômeno aí da narração também, sempre muito legal acompanhar ele. Aí deu para te acompanhar bastante aí nesse início de ano também, pelo menos. Tamo junto, cara. Canta é diferenciado também, muita gente boa.
Bom, Brownie, era isso então. Pode falar. Nathan. Não, falei, pô. eu queria agradecer novamente por você ter dado essa moral pra gente. E eu sempre falava brincando com os moleques, tipo assim, que desde quando eu entrei na faculdade, tinha 3 pessoas que eu queria muito conhecer. Tu, o Fred e o Casimiro. Tipo, eu tô na faculdade há, sei lá, 2, 3 meses e já ter essa oportunidade de trocar uma ideia com você é muito especial pra mim, de verdade mesmo. Muito obrigado. Pô, mano, fico feliz pra caramba, assim. Fico feliz mesmo e em breve você vai zerar aí. Vai conhecer todo mundo e vai ter boas histórias pra contar, mano. É isso. Valeu. É isso então, rapaziada. Finalizamos aqui mais um episódio de entrevistas, esse quadro novo aqui no Nos Acréscimos. Então, se você não quiser perder os próximos episódios, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Um abraço e até a próxima.